já trazendo para o nosso mundo real, né? Eu sou o Célio Salles, eu sou um empresário como vocês. Eu tenho o Bob's, franquia Bob's em Florianópolis, há 32 anos. Eu tenho 10 lojas, 21 quiosques, 250 funcionários e, obviamente, muita experiência em contratar gente de primeiro emprego. No começo, lá atrás, eu mesmo fazia captação, seleção, acompanhamento e desenvolvimento. Hoje em dia, não estou mais fazendo isso como rotina, mas vivencio diariamente a dor do desafio da mão de obra, né? Aqui, voltando para o título da palestra, né? Alguém viu esse filme? Apertem os cintos, o piloto sumiu? A brincadeira é, esse filme é antigo, é só para quem tem mais de, sei lá, 40 anos, né? E no filme, o avião some o piloto e o avião entra em caos, né? Alguma semelhança com a nossa vida de hoje, que a gente está ali na operação, de repente os funcionários não aparecem e você tem que cobrir posições que você não está preparado, ou ficar substituindo, ou ficar improvisando, né? Por isso que eu brinquei com o filme, embora seja uma história antiga, mas o que eu vou falar não é do antigamente, é do desafio de hoje. E para isso, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que vocês não é só no restaurante de vocês que tem esse problema. Então se serve como consolo, é mundial, nacional, qualquer lugar. A má notícia é que o que eu vou falar, eu não vou trazer respostas, não vou resolver o problema de vocês. Eu vou dar ideias, vou até deixar no começo mais indignação, né? Vamos ver como é que segue aqui. Qual é o botão? Eu não sou muito de ficar ligado em PowerPoint, mas tem tantos vídeos interessantes hoje, e o vídeo dá uma riqueza, né? Aqui, vocês vejam se vocês já viram um caso desse. Aos 22 anos, Gabriele já mudou 6 vezes de emprego e nunca passou mais de 5 meses no mesmo trabalho. Por cobrança excessiva. Das pessoas, assim, acharem que eu tenho que fazer alguma coisa, sendo que não está no meu contrato de trabalho, não é da minha carga horária. Alguém já viu isso aí? Não? Eu acho que só aconteceu comigo lá no Bob's. A pessoa, primeiro emprego, 1 mês de trabalho, já quer confrontar, já acha que qualquer orientação é bronca, né? Tão difícil lidar com isso, né? Opa. Aos 22 anos, Gabriele já mudou 6 vezes de emprego. Está passando de novo, mas o que eu passou mais de queria 5 botar meses. aqui é o texto, né? O que eu tinha escrito ali antes, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. De fato, isso não é um caso excepcional, é o mundo de hoje. Não é individual, não é como empresa, não é o perfil, não é o patrão que está errado. Na verdade, a estrutura toda está conduzindo para um ambiente desafiador, né? Não é regional. As pessoas falam, porque a assistência social, as bolsas estão prejudicando. Em outros lugares, não é isso. Por exemplo, Santa Catarina tem a menor incidência de auxílios e a menor taxa de desemprego, e nós estamos ali com uma situação muito difícil, né? A pergunta de todos é, vai melhorar? O que vocês acham? O que eu vou falar aqui significa que o cenário para frente é melhor ou pior? Vai piorar. Então, só quero deixar recados aqui sobre como lidar com esta perspectiva, né? E de quem é a culpa? É do patrão, do empregado, do governo? Vocês têm culpado aí? Não. Eu não sei quem é a culpa, mas vou falar um pouquinho de cada. O fato é que outro dia eu fui num evento e eu soltei essa frase aqui, eu botei entre aspas, mas é minha mesmo, né? E todo mundo acha um pouco de graça, mas é real, né? Tu vai entrevistar o funcionário, ele é que fala no final, peraí, vou avaliar, depois te dou retorno. Então é o empregado que está dando a resposta no final, depois eu avalio e te respondo, porque tem mais vagas e mais oportunidades de trabalho do que candidatos para a tua vaga, né? Então vejam que isso só cria mais ansiedade aqui, né? Será que eu vou trazer para vocês algum conforto? Mas ainda vou falar, o que eu vou mostrar agora é mais chocante ainda. Fato real, uma pessoa, uma jovem, trabalhadora. Opa! Bota aí. Uns currículos aqui em casa. Se alguma empresa se interessar, pode falar comigo aí no direct, que eu passo meu endereço e vocês vêm aqui em casa buscar o meu currículo. É vocês que estão procurando funcionário,
Não faz nem sentido eu sair do conforto da minha casa para entregar currículo nas empresas sem saber nem se eu vou ser contratada mesmo ou não. Aí, se vocês quiserem, eu passo o endereço, vocês vêm aqui em casa buscar meu currículo. O que vocês acham? É loucura isso? Isso existe? Será que isso é... Para ter ideia, isso aqui está rodando no Instagram. Aí, primeira coisa assim, né, quando eu fui atrás, será que alguém inventou isso só para parecer? Não, é real, a mulher existe, ela é empregada, ela é uma funcionária. Só que aqui tem uma questão. O julgamento inicial. Porra, a mulher tá falando isso, deitada na cama, dizendo, vem buscar meu currículo, deve ser uma preguiçosa. Quem vai querer contratar uma mulher dessa, né? Falando desse jeito, né? Só que aí tem uma outra história. Na sequência dos vídeos, ela está na casa dela, e ali ao fundo aparece o quarto dela, que é um quarto sem reboco, assim, e na sequência, quando ela fala no conforto, alguém fala, que conforto é esse? Tu mora num barraco, né? Aí tem um outro lado da história. Manda aí. É a mesma pessoa. Essa pessoa aí comentou no meu vídeo que queria saber qual é o conforto que tem em uma casa sem reboco. E eu vou te responder. O conforto de uma cama quentinha e um teto para meus filhos dormir. O conforto de saber que eu não pago aluguel. O conforto de saber que a casa é própria e que eu construí com o meu suor do meu trabalho aos 22 anos de idade. O conforto de saber que, ao invés de estar criticando a realidade do outro na internet, eu estou trabalhando duro para que tenha reboco. Mas quero também que você saiba que, mesmo sem reboco, tem sim muito conforto. Aí o curioso, mas teria que acompanhar o perfil dela, ela é uma jovem da Bahia, de Salvador, em que ela, de fato, ela é esforçada no trabalho, ela é boa, ela reclama dos colegas preguiçosos. Então tu veja como, às vezes a gente tem um problema base, que a gente, quando conversa com as pessoas, vê pessoas despreparadas para a comunicação, que se expressam mal, ou quando vêm para a entrevista de trabalho, estão todas desarrumadas, ou usam expressões ruins, ou não sabem se apresentar corretamente, a gente já faz um julgamento e não sabe que por trás pode ter uma pessoa boa ou não. Bom, isso não é novidade, a questão das percepções, do despreparo. A questão que vem pela frente é, que mundo é esse e como é que a gente lida com ele, né? Então, voltando um passo antes, por que surge esse ambiente de descolamento entre a percepção da empresa, a expectativa dos empresários e a mão de obra que está chegando? Eu estou me focando na mão de obra que está chegando no mercado de trabalho agora. Alguns chamam de geração Z, mas pensem nesses jovens que estão começando agora a sua jornada, né? Bom, primeiro, existem fatores ambientais. Fatores que influenciam o desafio de contratação envolvem, por exemplo, o pleno emprego. Falo do meu estado, Santa Catarina, 2,4% de taxa de desemprego, não tem funcionário. Os auxílios, as bolsas, que criam essa situação de não querer ter CLT, de não querer ter contrato assinado. Regras rigorosas demais, que criam muitas barreiras, e que fazem com o funcionário dizer, não, eu não quero ter esses compromissos, eu quero trabalhar livremente, eu quero ser um trabalhador independente, um avulso, um extra. Aí fica todo o conflito entre as obrigações e a responsabilidade e a consequência da empresa, e do outro lado, o que de fato a mão de obra quer, né? Mas também tem questões relacionadas ao perfil das empresas. A forma como as empresas sempre administraram suas equipes, talvez hoje não sirvam mais. Será que nós estamos dando atenção adequada à compreensão do perfil dessas pessoas e tentar criar conexão com eles? Será que estamos automatizando tudo? Porque na jornada do mundo de hoje, tudo tem que ser processos estruturados, automatização. Já tem gente fazendo robozinho de WhatsApp para entrevistar o funcionário. Será que tudo isso contribui ou cria uma distância, uma impessoalidade? E será que nós estamos tendo a paciência necessária para fazer a conexão? Mas, além disso, né? As pessoas em si, a sociedade mudou, o comportamento mudou. Vocês entendem o que é o desafio geracional? Que é nós, na nossa idade, com a nossa experiência, conversando com o jovem, né? Para quem tem filhos, já deve ver algum desafio de comunicação. Mas nós temos filhos parecidos de alguma forma com a gente. Agora imagina aquela pessoa criada num ambiente
com ausência de família. Assim, que tipo de comunicação? Como é que tu entende ela? Como é que ela te entende? É um desafio enorme. E aí a comunicação, a linguagem é diferente. Eles se comunicam com palavras e expressões distintas. Às vezes a mesma palavra, o mesmo símbolo significam coisas diferentes para nós e para eles. E expectativas de vida. Agora está surgindo o conceito do minimalismo de carreira, que é assim, não existe expectativa de crescimento para o jovem de hoje. É só expectativa de ter a renda necessária para ele ter o que ele precisa. Ele não tem mais aquela coisa nossa de ambição, de construção, de visão de futuro. Isso está errado? É errado segundo a nossa ótica. Mas pelo que no mundo que está nascendo, mudou. Né? Não é viver para o trabalho, é trabalhar para viver. Né? E aí, diante de tudo isso que não resolveu nada, só gerou mais angústia, né? Eu vou dar algumas provocações melhores aqui. Primeiro, algo absolutamente velho, mas agora mais importante de compreender. Sintetizando os aspectos que criam ambientes, empresas desejáveis, atraentes e ao mesmo tempo fazem com que os empregados, os colaboradores, as pessoas queiram permanecer, ou seja, a retenção, 4 tem que ser observados com muita clareza, né? Agrupando. Primeiro, o ambiente de trabalho. Então, veja que empregados entram na empresa, dão uma olhadinha e dizem, pô, esse ambiente é bom, é alegre, é triste, é pressionante, é pressão, não é? É confortável fisicamente, é quente, é calor demais, uma cozinha é muito quente, sabe? É limpo, é sujo, o banheiro é limpo ou sujo. Então, o funcionário tem esse olhar. Inclusive, é muito comum contratar funcionários que nem visitam o ambiente de trabalho. E antigamente, o cara pelo menos ficava ali 2, 3 meses. Hoje em dia, o cara que nunca olhou a empresa, foi contratado, bota o pé dentro da empresa e vê um ambiente que ele não gosta, tem chance dele desistir assim no primeiro dia? Eu tenho. Eu falei, cara, quando um funcionário desiste muito rápido, eu falei, pô, cara, vocês não levaram ele lá dentro da cozinha para ver como é que é uma cozinha de uma lanchonete? Porque tem que levar, né? E não mostra bonitinho, mostra feinho, porque é pro cara. Porque esse cara que some com um dia, ele leva um uniforme de 500 pila embora e nem volta. Tu fica com um problemão para dar baixo, para dar um abandono de emprego do dia, custa uma fortuna, né? Então, o ambiente como um todo, eu falo das relações das pessoas, do perfil de liderança, do ambiente físico, ele é absolutamente essencial, sempre foi. Só que agora merece uma revisão. Fatores como ganhos, que é o lado oposto ali, a remuneração, o ganho, obviamente, isso não mudou nada. Tem que ter ganho. Só que a lógica do ganho mudou, né? Primeiro, considere que tem cada vez mais interesse por ganho variável. Isso aqui é o básico, mas ela precisa ser motivada com pequenos ganhos, com pequenos benefícios. E o mercado tão aquecido quanto o nosso, do ponto de vista, não do ponto de vista de clientes, né? Mas do ponto de vista da disputa para os funcionários, acho que as empresas pensam em pagar acima da média. Então aí o mercado está assim, eu estou pagando mais do que o meu concorrente, meus concorrentes, né? Eu pago um pouquinho acima. Fora isso, eu dou uns benefíciozinhos a mais. Então é sempre um jogo de tentar oferecer um pouquinho mais, para ver se tu, na comparação, leva vantagem. Mas os fatores de atenção especial são aprendizagem e crescimento, que são variáveis complementares. A aprendizagem é, a sua empresa ensina alguma coisa que tem utilidade para essa pessoa, na vida ou na carreira? Se não ensina, pensem em criar algum conteúdo que faça com que pessoas que tenham de fato desejo de aprender e crescer, essas são as boas, né? Que elas queiram ficar contigo, porque se a tua empresa não ensina nada, ele vai procurar uma que ofereça algo para a vida dela ou para a carreira dela, além de só a execução da tarefa. E do lado do crescimento, pessoas boas e ambiciosas que são raras, mas são as que a gente quer, não entro numa empresa que não tem perspectiva. Assim, ó, se eu vou ficar nessa posição o resto da vida, nem entro. Eu quero entrar numa empresa que já me diga, ó, a tua escalada é essa aqui, ó. Cresça comigo, aprenda comigo, eu tenho algo a ensinar. Vocês têm que criar a clareza na estrutura da equipe, que aquele ambiente é bom, que paga justo, de preferência acima da média, que ensine algo importante e que dê chance de crescimento. Se você reunir essas 4 variáveis, você vai atrair pessoas com o perfil desejável, porque o perfil não desejável
é a pessoa com absolutamente sem ambição, embora isso exista e também tenha utilidade. Mas se você quer na sua empresa, ainda mais se você quer crescer também, você quer que as pessoas cresçam com vocês, né? Não é sozinho, né? Por isso, essas variáveis são essenciais. Aí a pergunta que fica na sequência, né? Mas eu estou falando o óbvio, não é nada de novo, mas me digam uma coisa: eu não consigo me comunicar com o funcionário, ele não aceita minhas instruções, se eu dou uma bronca ele acha que é assédio moral, já ameaça de botar na justiça. Quem tem razão, eu ou ele? Na escola da gastronomia, criada na França, Escoffier, como é que era o estilo de treinamento dos jovens aprendizes? Era porrada. Era 5 anos lá descascando cebola, batata, para um dia tocar na panela, certo? Essa tolerância existe hoje? Não. Mas quem estava certo? Quem está certo? Quando a colega que acabou de falar menciona Jacan, certo? Você sabe a historinha deles? Na verdade, ele teve vários restaurantes, quebrou, e todos os funcionários dele fizeram o que com ele? Gostavam tanto dele que lembraram dele depois lá na Justiça do Trabalho, certo? E ele falou uma vez que nunca mais ia querer ter empregado na vida, porque ele é muito grosseirão. E a linguagem dele, da televisão, serve para falar no ambiente de trabalho? Alguém aqui gosta de falar palavrão, chamar não sei o quê? Vocês podem ser quem vocês são. Se vocês querem ter sucesso e menos problema, vocês não tem que estar em busca de ter razão. Vocês querem ser como empresa, vocês querem felizes? Querem ser felizes ou querem ter razão? Porque razão vocês têm. Vocês têm a empresa de vocês do jeito de vocês, certo? Eu tenho a minha. Mas se eu quero ser feliz na minha empresa, não adianta a minha razão. Eu vou ter que me adaptar à realidade como é, né? Por isso, aceitação e mudança. Entendam a realidade como é, pensem o que podem fazer diferente, e aqui vão as dicas de ideias que eu vou coletando, conversando com vocês, nas minhas andanças por aí, sobre coisas que a gente pode fazer para tentar criar ambientes melhores, né? Primeiro, comunicação. Não é a comunicação assertiva, como disse a colega aqui, certo? Outro dia eu participei de uma entrevista com um jovem, desses de 18 anos, certo? Sentei um pouco ali e vi que a minha linguagem não servia. Eu não consigo me comunicar com esse jovem. A hora que ele me vê com o meu jeito, com a minha postura, ele já bloqueia. Então não adianta eu ser o entrevistador. O entrevistador tem que parecer com eles, para eles ficar um pouco mais à vontade e tu conseguir perceber de fato se essa pessoa tem ou não aquilo que tu precisa, né? Quando tu faz seleção, né? Isso eu vou falar depois. Por isso, eu sugiro que vocês tenham intérpretes, ou seja, se você não sabe se comunicar com esse perfil, tenha pessoas que sejam desse perfil. Eu contratei um rapaz para fazer entrevista e ele não tem formação nenhuma, ele é simplesmente um geração Z, um pouquinho melhorado. Então ele tem a linguagem do lado de lá e ele sabe o que eu preciso. Daí ele fala com essas pessoas do jeito deles e ele faz uma primeira peneira, certo? Então veja que eu criei um intérprete, porque realmente eu não sei falar a língua desse povo. Por isso, pensem nisso, botar alguém ali que saiba se comunicar. Candidatos, olha só, nós aqui, os mais antigos, são do tempo que um anúncio em jornal formava fila na porta, certo? Hoje em dia, tu pode fazer o esforço que tu quiser e vai ter poucos, né? E 10 que dizem que vem no WhatsApp, 2 que aparece, 1 que serve se tu forçar muito, né? Então é o mundo de hoje. Então, primeiro, se você tem muita regra no processo de contratação, resta, não estou dizendo que é o desejável nem o que é bom, resta simplificar o processo. Crie menos restrições. E aí faça o que eu estou loucamente fazendo. Seleção pós-contratação. Eu não faço mais processo seletivo e na minha estrutura, eu já usei processo seletivo mais sofisticado do mundo, com psicóloga fazendo aqueles testes que tinham que pagar, certo? Hoje em dia é assim, é requisito. O cara mora à distância que eu quero, tem o gênero, o sexo adequado para a tarefa, porque algumas às vezes é homem ou mulher, se tem disponibilidade de horário,
certo? E se tem mínima escolaridade. Pronto. 5 requisitos, ele está apto a entrar. Aí tu vai dizer, mas tu não seleciona? Não. Porque se eu fizer o processo seletivo, no processo ele já arranjou outro emprego. Então eu tenho que ser o mais rápido no gatilho. Aí eu vou lá, contrato, faço o contrato de experiência bem curtinho. Contrato de experiência de 30 dias tem uma interrupção, que pode ser 45 mais 45, 30 mais 60. Se você quiser exagerar, bota ali 15 dias, por exemplo, na primeira etapa. De maneira que o processo seletivo já esteja dentro da empresa. Ele vai dizer qual é a vantagem e qual é a desvantagem. A desvantagem é que isso é caro, é um risco enorme, é um esforço enorme, só que para o funcionário, pelo menos, se tu foi o primeiro que confirmou a vaga, a chance de tu pegar ele é maior do que o colega, certo? Então, a velocidade de contratação é um fator em ambiente muito adverso, ou seja, eu não estou falando do desejável, eu estou falando do que é. Perdendo pessoas, né? Aí tu vai dizer, pô, mas aí o cara entra e sai muito rápido, ou gira muito rápido, né? Entenda que o mundo de hoje é um mundo da velocidade, tu tens que agir com a mesma velocidade de reação, né? Então o processo de contratação tem que ser breve e rápido, as interações e avaliações ao estilo deles, porque não dá nem para chamar, a entrada da empresa não pode ser chamada por nome sofisticado, que é onboarding, para as modernas, é boas-vindas mesmo, e de fato a pessoa tem que entrar e ser claramente orientada sobre como é o ambiente, uma coisa óbvia, mas que às vezes a gente esquece. E o processo de reavaliação não é aquela frequência de 3 meses, 6 meses. É semanal, já tem que ter uma conversa, e a conversa tem que ser muito bem pensada para que não seja de pressionar ou apontar erros, e sim avaliar a relação, se está boa. Mas o importante é ter pequenos passos de reconhecimento positivo quando tem essa oportunidade. Então, pequenas frases positivas, ou mesmo pequenos prêmios, são fatores motivacionais. Tem que pensar como é joguinho, game, né? Por que bet é um sucesso? Por que muitos estão sempre jogando jogos? Porque o processo é de desafios e resultados e ganhos ou perdas em ciclos muito curtos. Então, a questão é ter velocidade de gerar no outro lado o interesse ou a decisão, porque também não está ficar enrolando muito tempo, né? Se for para ficar, fica, se não for, segue a vida, né? Nossa, esse negócio aqui me engana. Horários e jornadas, ó, o mundo de hoje, nós sabemos, é o mundo das pessoas que não querem contrato formal, não querem muitas obrigações, querem mais folga, mais tempo para viver, para outras coisas. Por isso, teste novos modelos de contratos de trabalho. Segundo a programação, na sequência, o Piragibe, cadê o Piragibe? Vai falar sobre modalidades, então eu só vou lembrar. As pessoas esquecem que existem muitas formas de trabalhar. Além do CLT normal, mas que permite jornadas que não são de 44 horas, chamadas jornadas de tempo parcial ou horistas, né? Que, por exemplo, as pessoas ficam chocadas, eu posso contratar alguém para trabalhar por 3 dias por semana em CLT normal? Pode. Sexta, sábado, domingo? Pode. Então, mas eu não sabia. Então, fale com o seu advogado ou contador. O Piragibe vai falar, né? Mas o fato novo de modalidade de contrato de trabalho é o trabalho intermitente, que permite registro em carteira CLT, mas com trabalho por chamado. Tu chama e a pessoa vem trabalhar, ou seja, não tem jornada pré-determinada, nem horário, nem carga. Isso é um fato novo, tem uma burocracia, tem uns cuidados, mas provavelmente Piragibe vai falar melhor sobre isso. Então entenda essas questões. E por último, todo esse debate que tem hoje, que vai ser profundamente discutido ano que vem nas eleições, sobre a mudança da jornada de 6x1 para 5x2, na verdade é um nome errado para o assunto. O que o governo está propondo, a esquerda está propondo, é a redução de jornada, de 44 horas para 40 ou 36. O que para nós é válido será que a gente consegue fazer escalas de trabalho de 44 horas em vez de 6 dias por semana de 5? Teoricamente sim, trabalhando 9 horas por dia é legal, e em 5 dias por semana tu mantém a carga horária. O problema é como é que tu monta uma escala de 5x2, é super difícil, tá? Mas considere isso, porque realmente 2 folgas por semana são um atrativo muito grande hoje.
Trabalho maçante. Olha, realmente tem trabalhos que ninguém quer fazer, certo? Um dos desafios do nosso setor é o trabalho aos finais de semana, o trabalho noturno, que todo mundo sempre, a mão de obra, os jovens falam, eu queria trabalhar em escritório, que é mais bonito, eu quero trabalhar em horário comercial, né? Então, será que a gente pode reduzir o desconforto das tarefas? Será que as tarefas podem se tornar mais interessantes? Será que a gente pode fazer, então, rodízios de tarefas para que a pessoa não faça sempre aquela tarefa que não é legal? Então, pense nisso também. Ambiente. Obviamente que uma cozinha super quente, mal ventilada, ou um ambiente com cheiro de produto de limpeza, aquele é bom para alguém? Tu gostaria de falar o tempo todo? Então o ambiente tem que estar bom também. Fisicamente, já falei sobre isso, é óbvio, mas é difícil, né? Porque tem que investir, tem que botar dinheiro, tem que mudar a estrutura. Falando sobre a tolerância, me refiro aos jovens, né? Eles não dão muita chance para explicação, né? Eles não gostam, eles vão embora, abandonam. Por isso, a empresa tem que ter, as pessoas que estão ali liderando as equipes, tem que ser espertas ou treinadas para antecipar o movimento. Ele já tem que ver o que está acontecendo antes de acontecer. Porque quando o funcionário chega para o chefe da equipe ali, para o gerente, subgerente, fala assim, o que você está fazendo comigo está errado, eu vi no Instagram que isso aqui é assédio, tu não pode me dar essa bronca, né? O gerente já tem que estar preparado para isso, ele não tem que pegar e ser pego de surpresa. Ele tem que entender o perfil, tentar antecipar, que não é fácil, e tentar antecipar essas situações de forma a se colocar corretamente. Então, às vezes é melhor tu dizer para a pessoa, apontar o problema antes que o próprio aponte. Por exemplo, pessoal, eu queria que vocês fizessem aí uma hora extra hoje. Vocês sempre ficam em dúvida se a hora extra é obrigatória ou não. Quando vocês entram na empresa, vocês assinam um papelzinho e vocês são obrigados a cumprir. Mas, vocês vão fazer hora extras, mas eu vou ajudar vocês também depois, em outra ocasião, quando vocês precisarem, eu também vou reagir a isso, né? Da mesma forma como tu estás me ajudando, eu vou te ajudar no futuro. Então, tentar colocar as coisas de posição mais construtiva, né? A questão do envolvimento gradual é que o jovem, ele tem pouca consciência do processo de crescimento. Então não precisa dizer para ele, queira ser alguém na vida. Dê exemplos e demonstrações do que é a conquista. Por exemplo, né, muito comum em restaurantes, um orgulho nosso, do nosso setor, é a chance de ascensão social. De fato, pessoas que até mesmo analfabetos, que entram ajudando na cozinha, na limpeza, no salão, crescem na empresa e com grande frequência tornam-se donos do próprio negócio. E aí, mesmo que um jovem de hoje não tenha ambição, é óbvio que ele vê aquilo e fica pensando. Por isso, evidenciam os casos de pessoas que prosperam na vida. Até mesmo nós, ao invés de mostrar riqueza, né, não é mostrar que tem um carro bonito, é contar repetidamente quanto custou chegar lá. Certo? É claro, se tu falar muito do esforço, o guri já desiste. Se tu falar o seguinte, cara, com persistência e com vontade, a gente conquista. Deixa ali, esse é o tema, né? Mas não pode ser só a ostentação da turma dos influencers, né? Porque aquilo ali não funciona também. Funcionários também hoje são descomprometidos e mudam de emprego por qualquer ganho. Por isso antecipem também. Ofereçam pequenos ganhos. O que eu sou, por exemplo, lá no meu caso agora, a minha situação atual é que eu tinha 4 cargos, já virou 11 níveis. E o cara que termina o contrato de experiência já ganha um aumento. Ele já muda de fase. É game. Então, deem ganhos pequenos. Aí tu fala assim, mas o cara ganha 2.000, quando termina 3 meses ele ganha 2.100. É muito ou pouco? O valor depende, mas o fato é que ele perceber que tem ganhos em intervalos curtos, mexe na lógica dele de game. Que ele ganhou um pontinho e mudou de estágio. Certo? E por último, eles não têm resistência, não têm resiliência, não têm capacidade de lidar com a frustração. Né? Por isso, a gente tem que ser mais rápido e mais ágil que eles, antecipando e prevenindo o movimento. Aí a questão é de um jogo mental muito forte. E é claro que a gente não tem subgerentes, gerentes tão habilidosos, mas pelo menos tem que fazer nossos líderes de equipe entenderem que eles têm que ficar sempre atentos ao nível de conforto ou desconforto de cada um
e tentar, obviamente, a partir do momento que ele identifica pessoas que merecem algum nível de esforço e investimento, tentar personalizar a jornada dele. Por isso, como eu não respondi nada, mas dei ideias boas, fica aqui o recado final. Como eu não trago solução nenhuma, eu vou trazer só um conforto aqui para vocês. Existem várias interpretações da piada de duas pessoas fugindo do leão, fugindo do urso, no meio de uma selva, e quando percebem a ameaça, um dos dois abre a mochila e tira um tênis. Aí o outro fala assim, cara, para que estás botando o tênis se tu não vai correr mais do que o leão? Ele responde, não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais do que você. Então, se vocês forem melhores que a concorrência, vocês vão sair vivos da história. Muito obrigado.